Fala galera, estamos aqui na Academia Overall em Curitiba, eu, André Pagé, e estamos aqui com o Boas, nosso querido Boas, que voltou lá de Arnold, Ohio agora, com um título de vice-campeão na categoria até 75 quilos do Arnold, Ohio. E hoje a gente está aqui para dar uma demonstraçãozinha das poses no fisiculturismo e quais são os aspectos básicos envolvidos nessas poses. Interessante pontuar que o Boas, ele era um Men's Physique, chegou a ter uma ótima classificação, foi top 3 na Men's Physique, né, Boas? Né? Então... E aí o que acontece? Ele percebeu que ele tinha essa tendência para o bodybuilding, ele acreditou, e agora ele está aí, né? Parabéns para ele, parabéns para o Manu, que é o coach dele, Black Skull, patrocinadora, bodybuilding.com, da marca de roupa do Boas, que é a Aesthetic Hunters, muito boa por sinal, e também aqui a nossa Academia Overall, que dá toda essa estrutura aqui, como vocês podem ver pra gente. Então vamos lá, pessoal, as poses do fisiculturismo. As principais poses do fisiculturismo são, começa desde a hora que o atleta para no palco, para no fundo do palco, que é a pose que é chamada de semi-relaxado, que de relaxado não tem quase nada, a não ser o peitoral. Alguns atletas apertam o peitoral nessa hora, outros atletas não. Eu acho mais estético não apertar o peitoral. Alguns atletas têm um volume pequeno no peitoral e por isso que eles apertam. Então o que acontece? É nessa hora que os árbitros estão olhando lá no fundo do palco e eles vão selecionar quais são os atletas que eles querem ver confrontar nas poses logo depois. Mas essa seleção primária, ela é feita a partir dessa pose que constrói a geometria do atleta. E nessa pose, a parte mais importante é realmente se certificar dessa relação que a gente chama do X. Então o árbitro, a gente não chama enxergar o atleta, a gente chama acessar o atleta. O árbitro começa a acessar o atleta através do dorsal. Então a gente quer ver a espessura desse dorsal, o tamanho, da onde ele se irradia e qual é até o ângulo que ele se irradia em relação ao tronco. Aí o árbitro vai passar uma linha perpendicular e esse dorsal, essa linha, ela tem que tocar o ventre da perna, do vasto lateral do atleta. Ou seja, não adianta o atleta ser grande em cima e ele não ter essa mesma proporção embaixo. Vamos às poses. A primeira pose no fisiculturismo é o duplo bíceps de frente. Ok, então essa pose, o árbitro vai acessar o dorsal, os braços, vai comparar a simetria, vai ver se o atleta é simétrico, se não tem nenhuma ruptura, vai ver o tamanho dos dois braços, o desenho da musculatura do peito, dorsal, do abdômen, e também o árbitro quer se certificar se a perna ela confere com a mesma pressão de massa aqui em cima. Na verdade, o Boas ele está fazendo a pose que não é para fazer, a pose tem que espaçar a perna, vai lá. Isso. Então o que acontece? Ele tem uma perna boa, então ele não está usando tanto, mas se ele quisesse, ele podia até jogar essa perna mais pro lado e mais para trás. Só para criar um desenho da silhueta da pose mais bonito. O importante é assim, pessoal, o atleta ele pode abrir as pernas, lateralizar a perna para ganhar esse espaço aqui de coxa, contanto que não fique esse espaço aqui no meio. Abre um pouco mais, só para o pessoal ver. Ó, quando fica esse espaço aqui no meio, não fica estética a pose. E se o atleta fecha muito as pernas, né, o que acontece? Corre o risco do árbitro não conseguir acessar e ver que ele tem uma massa muscular boa nos membros inferiores também. A próxima pose é a expansão de dorsais. Ótimo. Então, como o próprio nome da pose já diz, expansão de dorsais. O atleta ele tem que puxar essa pose e ele tem que crescer para cima. De novo, essa relação dorsal-coxa para construir esse X é muito importante. Então também aqui o árbitro ele vai ver qual atleta ele consegue expandir mais seu dorsal, porque o atleta ele tem que tentar ficar largo e profundo ao mesmo tempo. A próxima pose é o peitoral melhor lado. Sim, exato. Então observe, então essa pose é onde o árbitro ele vai acessar o braço, o peitoral, e como eu já falei, o atleta ele tem que tentar de alguma forma parecer largo e profundo. Nessa pose é onde muitas vezes é medido o tamanho dos braços de um atleta lado a lado. Porque quando eles estão lado a lado e puxam essa pose aqui, é difícil fazer essa comparação.
Um detalhe aqui nessa pose, pessoal, um erro muito comum é o quê? É que o pessoal fica com aquela informação de senta na perna, e às vezes o atleta ele quer sentar na perna e ele acaba desmontando a pose em cima. Por que isso? Que é o seguinte, pessoal, essa relação aqui da perna é importante, sim, mas não da forma direta. Como assim? O nome da pose é peitoral melhor lado. Então é lógico que a pose ela foi feita para ser analisado o tórax dos atletas, mas é onde realmente existe muito empate. Então aonde um ao lado do outro que fica mais evidente o ponto fraco é na perna. Então a pose não é para olhar perna, mas a coisa muito comum acontecer é de ficar evidente o ponto fraco do atleta por estar com uma perna menor. Então por isso que os atletas têm essa preocupação tremenda de posar e tentar configurar esse ventre muscular da perna e fazer ele ficar bem grande mesmo, para equilibrar isso aí, tá? Só que o que não pode acontecer é o atleta querer sentar na perna para criar essa impressão maior e acabar posando para baixo. Sempre lembrando, o atleta ele tem que crescer na pose, nunca se encolher, tá? Ok, próxima pose, vamos para costas, duplo bíceps de costas. Então vocês observem o quanto que ele está já suado, porque o treino de pose é um treino muito pesado, né? Então vocês observem, pessoal, né? A pose, excelente, né? Então a pose ela começa de baixo para cima, ele forçou a panturrilha, aí ele está mandando uma informação para o posterior que a gente chama de ciscar o chão, ou seja, ele está fazendo uma flexão em pé, semelhante a um flexor na academia em pé, para poder criar essa divisão, porque só do atleta ficar em pé na pose não vai riscar. Aí o que acontece? Ele fibra o glúteo e ele vai subindo a pose. Então ele começou a armar a pose lá de baixo, sobe e ele não pode relaxar. Nessa pose também é visto o contorno, a silhueta, faz mais tranquilo aí. A silhueta do atleta. Então aqui ó, um erro muito comum dos atletas é não fechar muito o punho e não abrir os braços, porque a gente sempre espera no desenho do bonequinho que o pico do bíceps esteja ligeiramente acima ao pico do ombro. Quando o atleta ele não levanta muito os braços, o pico do ombro ele fica acima do pico do bíceps. Então corre o risco de você não visualizar muito o braço do atleta. Ok? Expansão de dorsais, pés paralelos. Então é nessa pose. Ok. Então aqui os árbitros eles querem avaliar o quê? Qual atleta que consegue expandir toda a escápula, todas as costas para ganhar essa maior geometria. Vale aqui a maior geometria. Notar que é diferente a expansão de frente, quando ele apresenta o peito para frente, e a expansão de costas, aonde ele senta nas costas, como a gente costuma falar. Tá? Lembrando sempre que também existe a contração da panturrilha, do femoral, do glúteo, já no início da pose, e ele puxa e depois mantém. Ok? Agora vamos ter a pose de tríceps, seu menor lado. Ok, então nessa pose, pessoal, isso, encolhe bem. Nessa pose fica bonita a perpendicularidade, fica bonito ele conseguir colocar o braço lá atrás, porque assim a gente consegue desenhar a silhueta do atleta. Muitos atletas não têm alongamento para colocar o braço lá atrás e acabam se arcando. E fica feio o contorno da pose. Que o seu nome da pose é tríceps, significa que se formos desenhar a pose na silhueta, o tríceps faz parte da silhueta. Quando eu poso sem conseguir alongar para trás, o tríceps não faz parte da silhueta. E por último, a pose abdominais e coxas. Exato, né? Ok, pessoal, então essa pose aqui é onde o árbitro ele vai acessar o abdômen do atleta e também vai acessar as coxas. Então um cuidado que o atleta não pode ter aqui é de não atrapalhar a luz e colocar a sua cabeça em si, né, na frente, digamos assim, no mesmo caminho da luz, então vai apagar. Isso é uma preocupação constante que o atleta tem que ter, sabendo onde está a luz. E também existe uma variação de perna que pode ser trabalhada, né? Então a pose, lembrando, erros principais nessa pose, o atleta fazer isso aqui. Não é bom fazer isso aí, não existe necessidade, existe a rotação de palco. Quando o atleta ele faz isso aqui, o árbitro que está visualizando aqui, ele vê uma coisa, mas quem está aqui já vê uma formação mais feia. Então não existe a necessidade de fazer essa lateralizada. Se sentir necessidade de lateralizar, lateraliza no próprio eixo, tá? As pernas é interessante dar uma trabalhada. Então como a gente vai ver, quando ele força o quadríceps puxando o dedinho para cima, força, né?
com o dedinho para cima, então ele vai fibrar aqui o vasto lateral, né? Ele tá puxando aqui. Quando ele coloca o pé, ponto do pé para baixo, aí ele já está forçando aqui o vasto medial. Então o que acontece? O atleta ele pode fazer essa variação de pôr as duas mãos sempre atrás da cabeça, pode fazer essa variação para estar apresentando as pernas também, tá? Então é isso, pessoal. Essas são as 7 poses oficiais do fisiculturismo. Ainda tem a rotina de apresentação que vale 1/3 da nota. E aqui, só para não quebrar o protocolo, your favorite most muscular pose. É a pose do mais muscular. Valeu, boas. Valeu, Black School. Valeu, Overall Gym.